Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Será que a palavra coach está caindo em desuso ou está caindo num lugar de vulgaridade, um lugar de uma pessoa, um profissional não valorizado? Eu estou falando isso porque a palavra coach, o profissional coach, a pessoa coach, caiu na boca de todo mundo depois que Pablo Marçal entrou na política e é um dos candidatos à prefeitura de São Paulo. Parece que com a possibilidade dele ser um dos candidatos, fez com que ele tivesse mais visibilidade ainda na grande mídia, e mesmo as pessoas que ainda não o conheciam passaram a conhecer e estão falando sobre a figura do Pablo Marçal, primeiro porque ele é uma figura muito polêmica. Ele até então era um desconhecido da grande maioria das pessoas, porque não é da política, embora ele tenha sido candidato a presidente em 2022, mas ele tomou lugar, vamos dizer assim, na grande mídia, inclusive roubando a cena dos outros candidatos até, depois de um primeiro debate que foi, na verdade, um jogo de ataques, dos candidatos, e ninguém conseguiu sequer apresentar a sua proposta, se é que eles têm uma proposta. Mas eu não estou aqui para falar de política. Eu estou aqui para falar desse personagem que, claro, caiu aí na boca de muita gente e que tem sido alvo de grandes críticas que, vamos combinar, são merecidas, uma vez que ele também está num outro lugar do noticiário, que é o lugar do noticiário policial. O que acontece é que Pablo Marçal, se você não o conhece, primeiro ele ficou conhecido há um tempo quando ele saiu nas manchetes, porque levou um grupo de coaches, de pessoas que o seguem, numa atividade que ele fez no pico de uma montanha, um grupo de 32 pessoas, sem o menor preparo físico para poder subir esse pico, porque a gente sabe que quem sobe picos e montanhas normalmente fica semanas, meses, anos até preparando para poder fazer a subida de uma montanha. Mas ele usou algumas estratégias de coach, porque ele traz muito a questão de esforço, meritocracia, e ele é do tipo que diz que se as pessoas não se esforçam, elas não conseguem, enfim. E aí elas são fracassadas exatamente porque elas não se esforçam. Essa é a linha que ele usa de argumentos para poder convencer as pessoas a fazer esse tipo de loucura mesmo, porque essas pessoas colocaram as suas vidas em risco. Houve um acontecimento em que elas realmente ficaram ali presas e o Corpo de Bombeiros teve que resgatá-las, e a situação foi bastante complicada. Inclusive, especialistas dizem que para subir aquele pico era necessário ter um guia que conhecesse bem a região, subir numa época do ano que fosse propícia para a escalada, e isso ganhou noticiário, ganhou as manchetes de vários jornais. Basta você dar um Google aí, o que eu estou falando aqui não é segredo nem de justiça. Bom, com a aparição dele no debate para a Prefeitura de São Paulo, veio à tona também um outro caso desse personagem, que é Pablo Marçal, no qual ele foi condenado pela justiça, quando ele era ainda bem mais jovem, por ter se envolvido com uma quadrilha que deu um golpe em contas bancárias de pessoas como eu, como você, correntistas,
Ele, o Pablo Marçal, teria sido então responsável por captar e-mails e dados das pessoas para que a quadrilha pudesse invadir as contas e roubar o dinheiro desses correntistas. E esse golpe foi um golpe de milhões. Ele chegou a ser condenado, mas o processo prescreveu e ele não foi preso. Bom, também mais uma coisa que você pode procurar aí no Google, nas manchetes de jornais, que você vai conseguir achar essa informação. Aí ele também esteve envolvido num outro caso, que foi a morte de um de seus funcionários, quando ele obrigou os funcionários a participarem de uma maratona. Vamos pensar aqui que maratona é uma corrida de 42 quilômetros. De novo, que as pessoas muitas das vezes se preparam mais de um ano para poder correr uma maratona. Eu mesma já corri 2 meia maratonas depois de muito treino, muito preparo com profissional. E não consegui até hoje correr uma maratona inteira de 42. Esse funcionário dele veio a óbito durante a corrida, e um outro funcionário também morreu depois. E aí vieram alguns funcionários o denunciando por assédio moral e por um golpe também numa história aí de franquias que ele vendia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero manchar a imagem de uma pessoa de maneira nenhuma. Eu estou dizendo isso porque são fatos, como eu disse, basta você procurar aí nas redes sociais, no Google, nas notícias da grande mídia, que você vai confirmar isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo isso porque eu estou aqui na Rádio Cloud Coaching e sou a colunista da revista Cloud Coaching há muitos anos. E o que eu quero que você saiba é que existem coaches muito sérios, muito profissionais, e eu posso afirmar que todos os coaches da Cloud Coaching, basta você ir lá no site da Cloud Coaching, ver a lista lá dos colunistas, que você vai comprovar o que eu estou dizendo. Profissionais realmente sérios, pessoas que estudam e estudam muito, pessoas que são especialistas nas suas áreas, cada um com a sua expertise, pessoas realmente sérias, envolvidas com o ser humano, que jamais brincariam com a vida de quem quer que seja. E eu estou dizendo isso também porque é muito triste quando em qualquer profissão você tem um profissional que mancha, né, ou que tenta manchar toda uma categoria profissional. Não dá para generalizar. Definitivamente, nós não podemos generalizar para nenhum profissional. Nós sabemos que existem profissionais de marketing que são sérios, mas existem muitos profissionais de marketing que não são nada sérios, que pegam seu dinheiro, que não te entregam o serviço que você contratou, assim como existem advogados sérios e não sérios, médicos sérios e não sérios, que inclusive muitas das vezes colocam de fato a sua vida em risco, e muitas das vezes as pessoas perdem a vida por estar nas mãos de uma pessoa, de um médico, né? Que jurou, inclusive, zelar pela vida das pessoas e não tem compromisso. Existem juízes sérios e juízes não sérios, arquitetos, engenheiros, garis, pintores, construtores, professores, enfim, em qualquer profissão existem os profissionais que a gente pode chamar aqui de sérios, comprometidos, e existem os profissionais levianos, golpistas, cafajestes. Eu vou usar essas palavras porque eu acho que a gente precisa dar nome aos bois. A gente precisa, de fato, começar a falar dessas coisas para que aquelas pessoas que são comprometidas, que são sérias, de alguma forma se unam, né? E se protejam contra aqueles muito poucos, porque vamos combinar, essa turma que não leva a vida do outro a sério, essa turma que não respeita o outro, essa turma que brinca com a vida do outro, com o dinheiro do outro, com o tempo do outro, ela é a minoria, ela não é a maioria. Ainda bem que a grande maioria dos profissionais está comprometido
a grande maioria dos profissionais está envolvido, inclusive, no aprendizado contínuo. Pessoas que estão sempre estudando, fazendo cursos, investindo nas suas carreiras. Pessoas que, como eu disse, você pode encontrar na Cloud Coaching, você pode encontrar na lista ali de profissionais. Vai lá no site cloudcoaching.com.br. As pessoas que você ouve no podcast aqui, todas elas são pessoas que estão honrando, né, a sua profissão, e muitas das vezes são profissionais, né, que usam o coaching como uma ferramenta, vamos dizer assim, ou uma profissão que soma àquela profissão de formação, porque a gente trabalha muito como mentores, né? Então, é importante você entender que, por exemplo, na Cloud Coaching, você tem profissionais. Eu sou formada em letras, com especialização em linguística, e fui professora, inclusive, da Fundação Getúlio Vargas, tenho um MBA em gestão empresarial. Então, eu somo coaching a essas outras expertises, assim como você vai encontrar profissionais fantásticos que são formados em economia, formados em história, formados em engenharia, que usam, né, a profissão coaching para complementar e para trazer, para compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, as suas ferramentas com as pessoas que eles ajudam, de fato ajudam e ajudam muito, né? Que estão comprometidas com o desenvolvimento humano dessas pessoas. Então, hoje, eu preciso e quero deixar aqui esse recado para você. Antes, né, de contratar uma pessoa, antes de dar crédito para uma pessoa, procure saber se, de fato, essa pessoa ela merece o seu tempo, ela merece o seu dinheiro. Procure saber se, de fato, essa pessoa está comprometida com a sua vida, que ela não está colocando a sua vida em risco. E como é que a gente sabe disso? Eu acho que o primeiro ponto é a gente desconfiar de tudo aquilo que parece que é muito fácil. Eu acho que o primeiro ponto é a gente desconfiar das receitas prontas. Eu, pessoalmente, não gosto de nenhum profissional que me chega com uma receita pronta. Se eu vou numa nutricionista e eu vejo que ela copiou e colou uma receita, que ela não teve a atenção e o cuidado para individualizar o atendimento comigo, para mim, que sirva para mim. A mesma coisa com o médico, a mesma coisa com o advogado, a mesma coisa com o arquiteto, com o engenheiro, até com o professor, obviamente um professor particular, uma escola que tem o cuidado, né, de entender os indivíduos, apesar da coletividade. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo num momento em que a gente quer respostas muito rápidas, a gente quer soluções milagrosas, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa também valorizar muito o nosso tempo e o nosso dinheiro, porque o seu dinheiro, eu tenho certeza, assim como o meu, ele é muito suado para você entregar para uma pessoa que vai rasgar esse dinheiro, que vai brincar com a sua vida, que vai brincar com o seu tempo. Então, pense nisso, seja mais seletivo. E eu acho que a gente está vivendo um momento também em que nós precisamos desenvolver um pouco mais a nossa capacidade crítica, de pensar criticamente, de analisar criticamente e de pesquisar mais. Não caia no primeiro que você vê, não caia, porque o pessoal usa muito também, né, dos testemunhos, né, das pessoas que dão lá, vão lá e falam daquele profissional, mas a gente precisa ter mais cuidado com isso, né? A gente precisa ouvir também e buscar se existem denúncias contra esses profissionais. A gente precisa se informar mais profundamente. Vamos sair do raso e vamos para o mais profundo, para que a gente também não corra risco de vida de forma alguma. Se você gostou desse conteúdo, dá aqui o seu like, marca as estrelinhas, faça seus comentários e me siga nas redes sociais com @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira.
O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.